Você fez uma colocação muito interessante na matéria de que mesmo a CBF não sendo um órgão público, Sim. ela deveria ser Fiscalizada, porque ela toma conta de uma coisa que, não, se você for ver, não é a seleção brasileira de quem é. É do Tudo povo. bem que não é só a seleção brasileira, né? É do povo. Tudo isso. Mas a seleção brasileira, ela é do povo, né? Uma contradição gigantesca, né? Demais. Quer dizer, é uma entidade privada, como você colocou muito bem, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, Isso. mas que gerencia um patrimônio, talvez o patrimônio maior do Brasil, que a seleção é a questão cultural talvez mais importante e marcante do Brasil no mundo, que é o futebol. Quer dizer, é uma contradição gigantesca, né? A CBF, repito, voltando, não coloca dinheiro público para não ser fiscalizada diretamente, mas isso não impede o Ministério Público de fiscalizar a CBF. A reportagem aponta problemas, né? A gente coloca lá vários problemas de má gestão e existem crimes também entre entre entes privados. Você não pode lavar dinheiro porque a entidade é privada. Exato. Lavagem, apropriação indébita, estelionato. Em tese, existem crimes entre entidades privadas que devem ser fiscalizados pelo Ministério Público. Até agora eu não vi nada, nenhuma iniciativa de ninguém para investigar essa situação. Aí a gente vai entrar em mais uma etapa da sua reportagem que fala sobre os advogados, como a CBF consegue reverter processos com uma rapidez, uma tranquilidade, mas é coisa que se você for entrar lá demora 6 anos. Em 6 dias está resolvido. 6 segundos. Durante o afastamento dele, é muito processo que reverte rápido, são valores exorbitantes para advogados. Conta um pouco dessa esfera jurídica aí. Isso me chamou muita atenção na apuração, né? Porque eu tive acesso a notas fiscais e tal, então quer dizer, não é uma coisa que a pessoa falou, eu tenho prova, né? O valor X. Um advogado X ganhou 10 milhões de reais da CBF para entrar com o processo. Os valores em Brasília de advogados, eles normalmente são altos, mas algumas coisas me chamam a atenção. Normalmente, esses contratos muito altos com o escritório de advocacia, eles estão ligados à chamada taxa de sucesso. Como é que é isso? Eu contrato um advogado, vamos supor, por 10 milhões. 30% eu pago à vista. Os outros 70% estão ligados à taxa de sucesso. Se ele ganhar, ele recebe. Se não, ele não recebe. Normalmente é assim. É assim. Né? No caso da CBF, não. Eles pagam tudo de uma vez. Né? É muito estranho, né? E aí vem aquela questão da rapidez do que os juízes julgam os casos, né? É uma rapidez assustadora, realmente, né? Teve um caso no STJ que o advogado protocolou um processo num domingo, um processo de 3.300 páginas. 3.300 páginas. Vamos ver o tempo. Em 24 horas estava julgado. 24 horas. O povo é bom. Quais são os processos que... Esse processo especificamente era do Icasa, porque vocês vão se lembrar, em 2013 Sim. foi um campeonato tumultuado por conta da Portuguesa, Fluminense, os advogados do Fluminense. Os advogados do Fluminense. Os caras são bons, hein? Os advogados do Fluminense. Os caras são bons. Eles são bons. E o Icasa ele ficou abaixo, acho que um ponto atrás do Figueirense na Série B. Só que o Figueirense escalou um jogador irregularmente num jogo. Então o Figueirense deveria perder ponto e o Icasa do Ceará subir para a Série A. Que seria um feito, né? O Icasa, aquele pequeno, enfim. Isso não aconteceu, o STJD negou enfim. Só que aí eles não subiram para a Série A e entraram com uma ação de dano moral contra a CBF, porque disseram que estavam sendo prejudicados. Eles ganharam na primeira instância, na segunda instância, o valor era alto, acho que isso já deve estar nos 40 milhões de reais, mais ou menos, de indenização. Já são 12 anos, né? Aí vem a CBF, contrata um advogado sem muita expressão em Brasília por 10 milhões. Foge agora o valor, talvez seja alguns milhões. Menos. 5 milhões e pouco, acho que nesse caso. E aí pedindo uma suspensão liminar daquele processo, para que ele paralisasse. E aí essas são as 3.300 páginas, que o ministro Humberto Martins demora 24 horas para dar liminar.
Entrou no domingo, segunda. 3.300 páginas. Em 24 Você que é jornalista, qual é o tamanho do calhamaço? Pelo amor de Deus, velho. Acho que pro leitor ter uma ideia, talvez umas 3 bíblias. 3 bíblias. Talvez. O cara leu isso num domingo. Largou a família pra lá. Deixa eu ficar lendo os processos aqui. Pois é. Brasil é embaçado. Então a CBF tem essas coisas estranhas, assim.